influir no julgamento do mérito, claro que caberá ao juiz ou ao tribunal levar em conta esse fato. No entanto, se se tratar de levar em conta de ofício, levar em conta o fato novo, de ofício ou por alegação de uma das partes, necessariamente, que é o que mais acontece, né? Uma das partes produz a prova do fato novo e nós nos vemos abraços com a necessidade de um pronunciamento sobre essa matéria. Pois bem, para tomar em conta esse fato novo, se a iniciativa for de ofício ou por provocação de uma das partes, ou seja, em caso em que não tenha havido prévio debate entre as partes sobre o fato novo, necessariamente haverá a decisão de ser precedida de consulta às partes ou consulta à outra parte, que é a contrária àquela que exibiu o fato novo. O novo Código de Processo Civil, sob esse aspecto, passou a trazer, no dispositivo que é o sucedâneo do 462, mais precisamente o artigo 493, parágrafo único, 493, parágrafo único do novo Código de Processo Civil, passou a prever expressamente essa exigência de que haja audiência prévia das partes sobre o fato novo, o que nos levará fatalmente, e muito em breve, ao que imagino, à revisão parcial da súmula 394 neste ponto. Um último exemplo, ainda sobre a aplicação da regra geral relativa ao mérito da causa. Digamos que o juiz ou o tribunal decida aplicar uma súmula de TRT, de TST, do Supremo, não importa de onde emanar a súmula, mas uma súmula de direito material. E uma súmula de direito material que até então não haja sido discutida e debatida no processo. Não haja sido debatida e discutida no processo. Essa decisão, necessariamente, haverá de ser precedida de audiência das partes. Vou ser mais claro. Se os senhores lerem o artigo 927, parágrafo 1º, 927 e parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, perceberão que o Código diz mais ou menos o seguinte: os juízes e os tribunais observarão. É um dos preceitos em que se denota a preocupação do novo Código, que é louvável, com a valorização da jurisprudência dos tribunais, os tribunais regionais e superiores. Observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Observarão as súmulas vinculantes do Supremo. Observarão as súmulas dos tribunais superiores. Observarão as decisões do plenário dos tribunais a que estiverem vinculados. E observarão as decisões proferidas em incidente de assunção de competência e de controle de casos repetitivos. E aí vem o parágrafo 1º. Sempre, diz o Código, sempre que o juiz invocar esse fundamento, deverá observar o artigo 10. Vale dizer, ouvir as partes previamente, se não houve debate sobre a questão atinente à súmula. Precisamos tomar o máximo cuidado, doravante, com esta norma do novo Código de Processo Civil. O novo Código não especifica qual é a consequência da inobservância do princípio do contraditório, o que pelo que já é alvo de crítica de alguns autorizados doutrinadores. Ao contrário do Código de Processo Civil italiano, que depois de alguma evolução passou a culminar expressamente com a ineficácia, a decisão que não observar o contraditório, o nosso simplesmente silencia.
Parece não haver dúvida, no entanto, que esta preterição de observância de uma norma de índole constitucional e legal tem como consequência a ineficácia da decisão ou a nulidade da decisão, seja pela inobservância da garantia do contraditório, seja pela inobservância do devido processo legal, porque o contraditório não deixa de ser uma expressão do devido processo legal, é uma das manifestações do devido processo legal, seja por inobservância do princípio constitucional que assegura o direito de defesa. Vejamos agora o tema sob o prisma da exceção de que trata a instrução normativa número 39, vale dizer, sob o prisma do parágrafo 2º do artigo 4º da instrução normativa. Aqui é preciso realçar um aspecto para que não paire dúvida. É inquestionável, não nos escapou em momento algum a compreensão de que, sob o prisma da doutrina do processo civil, e talvez, certamente, de uma aplicação à risca das normas do Código de Processo Civil, haveria necessidade, mesmo no processo de trabalho, de uma observância quase que cega desta nova concepção de contraditório. Ou seja, sempre que o tribunal ou o juiz lançar mão de um fundamento jurídico ou de fato, seja para efeito de decisão de mérito, seja para efeito de decisão de natureza processual, haverá de consultar as partes previamente. Haveria de consultar as partes previamente em todos os casos. Em todos os casos. É praticamente pacífico, repito, no âmbito do processo civil, que se o fundamento não foi debatido, seja qual for a natureza da decisão, seja qual for a natureza da decisão, se o juiz pretender lançar mão de ofício de um fundamento jurídico não debatido, seja sentença de natureza processual, seja sentença de mérito, deveria ouvir previamente as partes. Mas nós poderíamos e deveríamos levar este princípio, nós nos perguntamos no tribunal e na comissão, nós deveríamos levar a ferro e fogo esse princípio no âmbito do processo do trabalho? Claro que se nós fôssemos aplicar esse princípio em sua ortodoxia, tal como contemplado no âmbito do processo civil, seria totalmente ociosa a norma do parágrafo 2º do artigo 4º da Instrução Normativa 39. Não haveria porquê. Não haveria porquê. Nós construímos aí uma limitação que rigorosamente não há no âmbito do processo civil brasileiro vigente. Agora, é claro que nos preocupou e nos inquietou sobremaneira a adoção desta solução ortodoxa, ou seja, esta transposição in totum da nova concepção de contraditório no âmbito do processo do trabalho. É forçoso convir que a nova concepção de contraditório, ela exibe uma natureza que eu qualifico de bifronte, uma natureza bifronte, no seguinte sentido: de um lado, como se fosse dois lados de uma mesma moeda. De um lado, as virtudes incontestes que busquei realçar há pouco e que nortearam a nova concepção de contraditório. Mas, de outro lado, é forçoso reconhecer que a aplicação ortodoxa levaria a resultados, a nosso sentir, nefastos e indesejáveis, sobretudo no processo do trabalho. É aqui o caso típico de se invocar uma das famosas leis de Murphy. Toda solução cria novos problemas. Toda solução cria novos problemas.
Esta foi uma solução que tem sólidos fundamentos no âmbito do processo civil, mas que, para nós, no processo de trabalho, criaria novos problemas, e seríssimos problemas, se nós a aplicássemos de forma rígida, ortodoxa e inflexível, eu diria, no âmbito do processo de trabalho. Por quê? Porque esta aplicação rígida, não é preciso nenhuma digressão aprofundada a respeito para se concluir que essa aplicação rígida e exacerbada, digamos assim, da nova concepção do contraditório no processo de trabalho, provocaria um alongamento do processo trabalhista, um retardamento do processo trabalhista maior do que já inevitavelmente haverá, em razão de adotarmos uma aplicação, ainda que parcial, da nova concepção do contraditório. E por que haveria um alongamento? Evidentemente, porque isso consome tempo, um tempo precioso na tramitação do processo. Não há como se fazer omelete sem quebrar o ovo. Obviamente, esse tempo precioso seria consumido na audiência prévia das partes, em todas as outras situações concebíveis, que não as que envolvem a solução do mérito da causa. Por isso, nos pareceu que se impunha um certo temperamento, que se impunha aplicar essa norma do novo Código com granos sales, tendo em vista as peculiaridades do processo do trabalho, notadamente a exigência de celeridade processual, a exigência de duração razoável para o processo do trabalho, em especial, devido ao objeto do processo de trabalho, que, como nós sabemos, frequentemente, na maioria dos casos, é uma prestação de natureza alimentar e, por conseguinte, impostergável. Pareceu-nos, assim, que seria desarrazoado que alongássemos ainda mais o processo por conta da aplicação desse princípio, por isso que nos inclinamos por mitigar o rigor da aplicação da nova concepção de contraditório. Indagamo-nos, haveria suporte jurídico para tanto? Chegamos à conclusão de que sim. Quais os fundamentos jurídicos nos levaram a tanto? Em primeiro lugar, as especificidades do próprio processo de trabalho, a exigência de celeridade, a exigência de concentração dos atos processuais e a própria natureza alimentar da pretensão jurídica de direito material nele deduzida. Em segundo lugar, porque o próprio Código não aplica de forma absoluta e rígida a observância do contraditório prévio como vedação à decisão surpresa, em alguns casos. Por exemplo, para efeito de indeferimento liminar de petição inicial por inépcia. Não há consulta prévia, nem o Código cogita disso. Por exemplo, para efeito de improcedência liminar dos pedidos, como no exemplo há pouco figurado, um deles. Por exemplo, nos casos de tutela provisória, de urgência ou da evidência, em que frequentemente se faz necessário acudir com uma providência cautelatória para resguardar o objeto útil do processo, são situações em que é inconcebível a observância do contraditório prévio, na própria ótica do processo, de norma do próprio Código de Processo Civil, que excepciona expressamente essas situações. Em terceiro lugar, se o próprio Código excepciona, nós nos sentimos autorizados, por várias outras razões, também a fazê-lo. E, em terceiro lugar, nós levamos em conta a experiência do direito europeu comparado. Alguns países que adotam esta mesma concepção de contraditório adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, como Portugal, que tem um novo código desde 2013,
novo Código de Processo Civil desde 2013, e que lá também adotam algum temperamento na solução, na aplicação do novo princípio do contraditório. Há decisões, por exemplo, no Tribunal das Relações de Portugal de 2004, em que se decidiu que a decisão surpresa somente emerge quando se tratar de fatos imprevisíveis pelas partes. Decidiu-se que somente haverá decisão surpresa se o fato era imprevisível para as partes. Se, ao contrário, a decisão era previsível pelas partes, não há que se falar em decisão surpresa e, portanto, nestes casos, o tribunal ou o juiz está autorizado a decidir com base num fundamento não debatido, mesmo não havendo prévia audiência das partes para tomar essa decisão. Que é precisamente foi o que nos ocorreu, que é precisamente o que se dá em relação às condições da ação, em relação aos pressupostos de admissibilidade de recurso e em relação aos pressupostos processuais, em que o desfecho é, em maior ou menor medida, francamente previsível para as partes, diante da ausência de um desses pressupostos processuais. Aliás, o Código de Processo Civil português, neste ponto, foi muito mais sábio do que o nosso, porque adotou esta nova concepção de contraditório, mas expressamente ressalvou no artigo 3º, número 3, salvo o caso de manifesta desnecessidade, não é lícito ao juiz decidir, etc., sem audiência das partes. Fez essa ressalva, muito sábia. E, de fato, esse é um exemplo em que, talvez no futuro, a instrução normativa mereça aprimoramento para contemplar essa situação. Porque, aqui e acolá, ainda que seja incomum, nós podemos nos defrontar precisamente com essa situação. Por exemplo, o juiz indefere uma alegação de nulidade apresentada por uma das partes. Por que eu preciso ouvir a parte contrária? Por que eu preciso ouvir a parte contrária? Então, isso apenas serve para realçar que, de fato, nós precisávamos aplicar o novo Código com grano salis, como buscamos aplicar. Temos consciência de que é uma solução, não é uma solução imune a críticas, temos plena consciência disso, mas foi o máximo que pudemos, nos limites da nossa capacidade, do tempo, o máximo que podemos chegar para uma solução minimamente satisfatória. Pois bem, a instrução normativa, como se percebe, alude a 3 categorias para efeito dessa exceção. Ou seja, para efeito de o tribunal ou o juiz decidir sem necessidade de prévia audiência das partes, mesmo que o faça de ofício. Condições da ação, pressupostos processuais e pressupostos de admissibilidade de recurso. Vamos exemplificar, vamos ilustrar com alguns exemplos a aplicação prática dessa norma de que cogita a instrução normativa. Comecemos com um caso de admissibilidade de recurso. Imaginem os senhores, se para não conhecer de um recurso, seja ele qual for, por intempestividade ou porque incabível, nós devêssemos previamente ouvir a parte, ou ouvir as partes sobre a tempestividade, sobre o cabimento do recurso. Imaginem os senhores que, num recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar o conhecimento do recurso de revista, interposto com base em divergência jurisprudencial, se convença de que a divergência não abarca, os arestos apresentados como divergentes, não abarcam todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida e, portanto, é o caso de aplicação da súmula 23, é o caso de não conhecimento só apenas por esse fundamento. Imagina que, nesse caso, nós tivéssemos que ouvir
as partes ou o recorrente sobre a adoção dessa solução antes de adotar essa solução de ofício. Imagine o presidente do Tribunal Regional, ao despachar o recurso de revista, se para a adoção de um fundamento jurídico que conduza ao trancamento do recurso de revista, ele precisasse previamente ouvir o recorrente a respeito, ou ouvir as partes a respeito. É evidente que isso provocaria um insuportável retardamento na outorga da prestação jurisdicional, nesses e em numerosos outros casos. Nós emperraríamos o processo do trabalho. E, mais do que isso, quase que inviabilizaríamos o funcionamento dos tribunais, e, sobretudo, dos tribunais superiores, que, como nós sabemos, trabalham com um número muito maior de pressupostos de admissibilidade de recursos e, a todo momento, não conhece de recurso pela ausência de um pressuposto de admissibilidade. É o caso do Tribunal Superior do Trabalho. Lembremos, apenas a título de ilustração, que no ano de 2015, o Tribunal Superior do Trabalho julgou 52 mil recursos. Desses 52 mil, em 23%, 12.173 recursos, em 12.173 recursos, o tribunal não conheceu integralmente, totalmente, do recurso de revista. Totalmente. Seria razoável, eu pergunto, nós nos perguntamos, e consentânea com a celeridade que deve informar o processo de trabalho, a agilidade de que é e deve ser tão cioso o processo de trabalho, que nós suspendêssemos a decisão a ser tomada pelo tribunal nesses casos para ouvir as partes sobre isso? É evidente que não. Além do que, nesses casos, é manifesto que não se trata de decisão surpresa, porque é previsível o desfecho. Todo mundo sabe que se o recurso for apresentado a destempo, o desfecho inexorável é o não conhecimento. É o não conhecimento. É por isso que, segundo a instrução normativa, nesses e tantos outros casos similares, o tribunal pode pode decidir pelo não conhecimento do recurso de ofício, sem audiência prévia das partes. Eu quero dizer que voltarei a esse tema na próxima aula, quando tratarmos dos impactos nos recursos e sobre a questão não menos instigante, que é a do combate à jurisprudência defensiva dos tribunais. A outra categoria com que se defronta, de que trata a instrução normativa, são as condições da ação. Também, em relação às condições da ação, o tribunal ou o juiz pode declarar a ausência de uma condição da ação sem audiência prévia das partes. Poderia-se criticar a locução condições da ação, porque a nova lei, o novo código, não cogita mais de condições da ação. Mas o fato dele não mencionar as condições da ação e de não considerar mais a possibilidade jurídica como condição da ação, não significa que não contemple o próprio código duas condições da ação. A legitimidade de partes e o interesse processual estão expressamente contemplados como causas determinantes da extinção do processo sem resolução de mérito, de modo que são condições da ação. Pois bem, no processo do trabalho, diferentemente do processo civil, entendemos que essa solução pode ser adotada em relação às condições da ação. Supõe-se, por exemplo, que numa ação civil pública, o juiz constate de ofício, a ilegitimidade ativa de causa do Ministério Público do Trabalho ou do sindicato. Pode declarar de ofício a ilegitimidade ativa? Pode. Obviamente que não há problema algum. É matéria de ordem pública. Evidentemente que, se nós fôssemos seguir à risca a concepção do novo código, isso não seria possível. Não seria possível sem audiência prévia das partes. No processo de trabalho, pode e deve, sem audiência prévia das partes, segundo o entendimento firmado pela Instrução Normativa 39, ou seja, essa decisão
a respeito, mesmo que as partes não tenham debatido em nenhum momento a questão da legitimidade ativa nesse exemplo. O tribunal ou o juiz, o Tribunal Regional do Trabalho ou o juiz do trabalho poderá tomar a decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, sem que essa decisão seja precedida de audiência das partes, sem ouvir as partes. Agora, mas, professor, e o artigo 351 do novo Código, que não tem vinculação com isto? De fato, o artigo 351 do novo Código trata de uma situação assemelhada, mas não é exatamente esta. Diz o novo Código que se houver alegação em contestação, da ausência de condição da ação ou de pressuposto processual, caberá ao juiz ouvir previamente, conceder um prazo ao autor, ao reclamante, no prazo de 15 dias, diz o Código, para se pronunciar a esse respeito. Um outro dispositivo trata de uma situação análoga. Artigo 338. Ainda trata de condição da ação, ainda trata da legitimidade ad causam, agora do ponto de vista passivo. Diz a lei: alegando o réu na contestação ser, obviamente ele, réu, reclamado, parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor o prazo de 15 dias para promover a alteração da petição e a substituição do réu. Vejo que aqui nós não estamos tratando mais, por óbvio, de declaração de ofício. É se houver a alegação. A instrução normativa trata da alegação da declaração de ofício da ausência de uma condição da ação. De toda maneira, é importante ter presente que pode haver esse fenômeno paralelo. E, nesses casos, a lei expressamente impõe a audiência prévia do autor, seja para mudar o sujeito passivo da demanda, seja para se pronunciar sobre a própria legitimidade ativa na demanda que propôs. A terceira categoria e última categoria de que vamos tratar é a dos pressupostos processuais. Todos sabem que os pressupostos processuais são requisitos legais para o desenvolvimento válido do processo. São requisitos legais sem o concurso dos quais não se estabelece validamente a relação processual. É evidente que nós estamos falando de requisitos, insisto, legais, sem a presença dos quais o juiz não pode emitir pronunciamento relativo ao mérito.